Eles começaram como curiosidades, pequenas pragas voadoras que podiam causar alguns danos menores, mas que claramente não fariam diferença na guerra da Ucrânia. Mas os tempos mudaram, os drones também mudaram. De curiosidades a essenciais, os drones da Ucrânia agora se tornaram a arma mais importante que o país possui em sua defesa contra a Rússia. Neste vídeo, vamos mostrar a unidade de drones que transformou a caça aos russos em uma operação estilo McDonald's, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A unidade de drones é o Grupo Lazar, e esse grupo tem uma história surpreendentemente estranha. Em 16 de janeiro, o Wall Street Journal foi um dos poucos veículos ocidentais autorizados pelo Grupo Lazar a entrar em seu domínio. Em um bunker secreto, dezenas dos melhores operadores de drones da Ucrânia trabalham em turnos para garantir que as forças russas estejam sempre sob a ameaça dos drones, prejudicando os esforços de Putin na invasão. Esta operação funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É extremamente eficiente e segue o modelo como o do McDonald's, onde cada pessoa no bunker tem uma função e todos visam o mesmo objetivo. Para o McDonald's, trata-se de vender hambúrgueres. Já o modelo da Ucrânia visa empurrar mais tropas russas para a máquina de moer carne. Os resultados do Grupo Lazar foram incríveis, como você verá mais adiante no vídeo. Mas os primeiros dias da unidade foram bem diferentes do que se espera de um grupo que virou parte essencial das Forças Armadas da Ucrânia. O Grupo Lazar não surgiu por um gênio da tecnologia, nem por militares das Forças Armadas da Ucrânia. Na verdade, o grupo foi ideia de alguém que você talvez nunca imaginasse liderando uma das unidades mais eficazes da Ucrânia, Pavlo Yelizarov, ex-produtor de talk show que virou peça-chave no meio militar. Essa evolução talvez não seja tão surpreendente à primeira vista. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, antes conhecido como comediante sem experiência política, tornou-se o símbolo da resistência do país contra a agressão de Putin. Segundo a Forbes, em outubro, Yelizarov fundou uma das várias estruturas criadas por civis que a Ucrânia usou com eficácia na guerra contra a Rússia. O ex-produtor de TV, que atuou no programa Liberdade de Expressão, tomou sua decisão após a invasão russa atingir sua casa em Pachevsk, no centro de Kiev. Enquanto explosões sacudiam o chão fora de casa, Yelizarov percebeu que a guerra que ele jamais acreditou que aconteceria havia chegado. Ele ficou vidrado nas notícias da televisão, acompanhando cada minuto da invasão até que finalmente sentiu a necessidade de agir. Pegar o telefone foi a primeira grande contribuição de Yelizarov para a guerra. Ele ligou para o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Alexei Reznikov, sem esperar que fosse atendido. Mas Reznikov atendeu. Após a ligação, o produtor de TV se alistou no 126º Batalhão de Defesa Territorial da Ucrânia, encarregado de defender o distrito de Darnitsia da invasão russa. Com seu AK-47 nas mãos, Yelizarov começou a organizar pessoas e recursos. Ele construiu postos de controle, obteve equipamentos e reformou a sede do batalhão, antes em ruínas e instalada em um prédio de jardim de infância. Provavelmente foi então que Yelizarov percebeu que poderia contribuir mais. O produtor de TV possuía cerca de 1,1 milhão de dólares em dinheiro e gastou mais de 400 mil dólares no primeiro mês como defensor territorial. No início de abril, os combates em Kiev cessaram e Yelizarov teve sorte de não presenciar conflitos nas primeiras semanas da guerra. No fim, a Ucrânia também teve sorte. O ex-produtor de TV visitou uma nova unidade das Forças de Operações Especiais, os Lobos Brancos, que atuava em Zaporizhia. Essa unidade mostrou primeiro a Yelizarov o uso de drones em combate. Uma nova ideia surgiu e se tornou a semente do Grupo Lazar. Segundo o Wall Street Journal, Yelizarov comprou um drone agrícola de contrabandistas que antes usavam um equipamento para transportar cigarros pela fronteira. Prendemos um projétil de morteiro de 120 mm nele e fizemos o primeiro uso, conta Yelizarov ao veículo. Ficamos empolgados. O Wall Street Journal divulga que seria a filmagem do primeiro uso, registrada pelo próprio drone, que paira sobre o alvo com o alvo travado. Acerta, vem o comando. O morteiro cai, o alvo explode, e naquele momento, Yelizarov percebe que a Ucrânia possui uma arma barata e muito eficaz. Antes do verão de 2022, o Grupo Lazar já existia em sua forma inicial. Em uma garagem de um operador de drones da nova unidade, Yelizarov usou os 680 mil dólares restantes de seu fundo de guerra para comprar peças da China, e sua equipe começou a montar drones. Após desenvolver o novo drone, Yelizarov cedeu seu terminal Starlink para o voo inaugural. O drone foi destruído. O produtor de TV sabia que tinha uma ideia que valia ser desenvolvida.
Mais inovações e crescimento seguiram. Mustafa Naim, um conhecido de Elizarov da vida civil e então vice-ministro da infraestrutura da Ucrânia, deu ao grupo Lazar 4 terminais Starlink. O grupo de Elizarov também começou a experimentar com seus drones, alcançando um avanço quando passaram a colocar 12,5 baterias em drones que antes usavam apenas 2. Eu não entendia porque um drone só podia operar por meia hora, no máximo 1 hora por turno, dizia Elizarov. Na época, um pacote de baterias custava $1.300. Então, adicioná-los significava um custo adicional de $20 mil por drone. Caro, mas valeu a pena, diz Elizarov a Forbes. Com esse drone, um piloto pode atingir 16 equipamentos por noite, não só 2. O trabalho seguiu, e com o crescimento do grupo Lazar, a ideia de um McDonald's para drones ganhou força. Sou preguiçoso, não gosto de trabalhar, disse Elazarov a Forbes sobre seu estilo de gestão. O ex-produtor de TV, após investir muito, em vez de atuar diretamente, via sua principal tarefa como montar a equipe ideal para transformar a destruição via drones do grupo Lazar em uma máquina eficiente. O McDonald's funciona assim. O gerente supervisiona diariamente e sua equipe mantém o negócio funcionando perfeitamente. A ideia de Elizarov sobre a equipe ideal é formada quase só por civis, rompendo com a tradição militar comum. Incríveis! 98% das pessoas trazidas para o grupo eram ex-civis, como uma mulher chamada Nalaya, que chefiava um serviço administrativo em uma empresa comum antes de entrar para o grupo Lazar. Outro acerto de Elizarov foi criar uma equipe de inteligência no grupo Lazar responsável por distribuir drones e munições aos operadores. Essa equipe não é da inteligência da Ucrânia, mas formada por analistas financeiros que usam seu conhecimento para garantir a chegada dos drones onde são necessários. O grupo Lazar tinha 30 pilotos em outubro de 2025, e Elizarov planeja triplicar esse número. Apesar de não ser tradicional, o grupo Lazar alcançou grandes feitos porque seu líder não isola o grupo das Forças Armadas da Ucrânia. Ex-civis podem atuar no bunker, mas o grupo de Elizarov foi integrado à Guarda Nacional da Ucrânia, tornando-se uma das primeiras unidades oficiais de drones das Forças Armadas. Elizarov poderia ser perdoado por relaxar após conquistar algo importante para a Ucrânia, mas esse não é o estilo do ex-produtor de TV. Apesar de brincar que não quer trabalhar duro, ele é uma das principais mentes por trás do exército emergente de drones da Ucrânia. Uma das formas de apoiar essa ideia é incluir o grupo Lazar em uma iniciativa que premia operadores de drones por eliminar soldados russos. O jornal The Telegraph noticiou em 25 de janeiro que operadores ganham 12 pontos por eliminar um ocupante russo, 100 por destruir um helicóptero e 120 por fazer alguém refém com seu drone. Esses pontos podem ser trocados por novos equipamentos para drones no Marketplace Brave One da Ucrânia, criando um ciclo gamificado que mostra como o país prioriza a inovação para se defender da Rússia. Um membro do grupo Lazar, codinome Phoenix, disse ao The Telegraph: "É competição entre as unidades. Todos querem estar no topo." Embora pareça estranho, a unidade de Phoenix ficou em 4º lugar no ranking da iniciativa em 2025, e ele está motivado a subir de posição, com mais abates com drones em 2026. Hoje, o grupo Lazar tem suas operações aperfeiçoadas ao máximo. A Starlink permite comunicação com centros de controle em toda a Ucrânia, possibilitando que drones voem longas distâncias em baixas altitudes para evitar a defesa aérea russa. Equipes em terra atuam com um operador de drone e um navegador no centro de controle. O operador passa informações de inteligência ao navegador, que executa centenas de missões todas as noites. Essa eficiência até o McDonald's invejaria. E os resultados são inegáveis. E Elazarov fornece ao Wall Street Journal os números brutos, enquanto registros diários do seu grupo permitem acompanhar com precisão todas as ações dos operadores de drones de Lazar. Até 16 de janeiro, 2.096 tanques russos foram vítimas dos drones do grupo Lazar, afirma Elazarov. Um impressionante total de 3.150 veículos blindados russos agora não passam de carcaças queimadas abandonadas no campo de batalha devido aos esforços desta única unidade de drones. E o grupo Lazar continua avançando. 765 unidades de artilharia autopropulsada da Rússia já encontraram os drones Lazar. Aproximadamente 5.500 caminhões de carga perceberam que a ameaça aérea noturna está tão disposta a atacá-los quanto a destruir blindados russos. Somando todo o equipamento destruído pelo grupo Lazar com seus drones, chega-se a impressionantes 24.000 unidades de equipamento. Além de custar à Rússia equipamentos usados em ataques e logística na Ucrânia ocupada,
Os esforços do Grupo Lazar também tiraram indiretamente bilhões de dólares do fundo de invasão de Putin. Segundo o relatório do Army Inform de 18 de janeiro, o Grupo Lazar destruiu mais de 15 bilhões de dólares em equipamentos russos desde o início da invasão de Putin, em fevereiro de 2022. Esse número não foi divulgado por Yel Azarov, mas sim pelo porta-voz da Guarda Nacional da Ucrânia, Ruslan Muzychuk, que destacou a eficácia do Grupo Lazar. Desenvolvemos unidades de sistemas não tripulados e o Grupo de Lazar é um dos mais eficazes da Ucrânia. Desde o início da invasão, destruíram equipamentos de mais de 15 bilhões de dólares, relatou Muzychuk. E mais ainda estava por vir. Na verdade, já tinha acontecido. No mesmo dia em que Muzychuk divulgou o valor de 15 bilhões de dólares, a Defense Express informou que operadores de drones do grupo inutilizaram mais 13 equipamentos russos no setor de Liman, onde atua o terceiro corpo de exército da Ucrânia. Trabalhando em conjunto com esse corpo, o Grupo Lazar conseguiu destruir um caminhão-tanque de combustível, 2 caminhões de carga e 10 veículos blindados de combate. Avançando para o dia 2 de fevereiro, o grupo estava novamente em ação. Desta vez, o Grupo Lazar conseguiu destruir um sistema lança-chamas pesado, chamado TOS-1A, Soltsepiok, que estava localizado na região de Belgorod, na Rússia. Bastaram 4 drones FPV precisos para destruir o lança-chamas. Todos esses equipamentos destruídos podem ser registrados por Yel Azarov no Grupo Lazar. Ele disse ao Wall Street Journal que fazer tudo o que puder para ajudar a OTAN e seus membros a desenvolver capacidades semelhantes. Antes de abordar essa alegação, precisamos analisar melhor o que o Grupo Lazar representa. Não é uma unidade civil apenas auxiliando enquanto o exército ucraniano faz todo o trabalho pesado. O Grupo Lazar mudou a cara da guerra, transformando drones de armas experimentais em recursos indispensáveis. A inovação presente no pensamento e equipamentos que fez o Grupo Lazar crescer ainda é forte na Ucrânia. Os drones transformaram a guerra, impactando profundamente tanto a estratégia quanto o lado psicológico do conflito. Quem já viu imagens de drones FPV ucranianos avançando sobre soldados russos sabe disso. Enquanto antes da invasão de Putin, os soldados tinham que se preocupar principalmente com a artilharia, morteiros e o que era considerado o equipamento mais avançado, como aeronaves e os mísseis que elas carregam, agora são os drones que representam a ameaça constante. Todo soldado, russo ou ucraniano, agora sabe que pode haver um drone de reconhecimento sobrevoando qualquer território semiaberto. Drone FPV pode estar chegando. Zonas antes tidas como um pouco seguras, agora são armadilhas mortais. Como colocou o The National Interest em junho de 2025, pequenos quadricópteros manobráveis operados por pilotos com óculos de realidade virtual, os drones kamikaze são baratos e eficazes, causando impactos furtivos, precisos e psicologicamente devastadores, obrigando as tropas a vigiar o céu constantemente. O impacto psicológico deve ser imenso. As inovações seguem surgindo. Agora, drones da Ucrânia também destroem alvos na água, além dos céus. A Ucrânia, apesar de ter uma marinha própria muito limitada, conseguiu destruir cerca de 1/3 da frota russa do Mar Negro, e muitos desses navios de guerra foram atingidos por drones. A Ucrânia infiltrou drones em território russo, como na Operação Teia de Aranha, para atacar bases aéreas e aeronaves russas. E 2025 foi o ano de destaque para os drones de longo alcance da Ucrânia, que devem custar à Rússia 74 bilhões e 100 milhões de dólares, ou pouco mais de 4% do produto interno bruto do país, apenas entre janeiro e agosto. Em um caso, um drone lançou uma bicicleta elétrica para um soldado ucraniano ferido, que a usou para escapar. O Grupo Lazar não é responsável por todas essas inovações. Seu foco é destruir o máximo possível das forças russas na Ucrânia. Mas Yel Azarov ajudou a preparar o terreno para a nova forma de guerra. Não é de se admirar que tanto a Rússia quanto a Ucrânia estejam em uma corrida para construir drones mais numerosos e melhores. Sempre que um lado traz um conceito novo, o outro responde. O duelo mortal de máquinas segue, com a Ucrânia aparentemente na dianteira. Em novembro, a Forbes informou que a Rússia tentava mudar sua estratégia de drones, priorizando modelos reutilizáveis em vez dos kamikaze, usados por ambos na guerra da Ucrânia. Militares russos divulgaram imagens de drones interceptadores reutilizáveis que, segundo eles, podem parar drones ucranianos de longo alcance, até jogando uma lata de ensopado sobre eles. A legitimidade dessas alegações é debatida, principalmente por serem da Rússia. A Ucrânia reagiu, tornando seus drones mais eficazes na linha de frente. Esses drones matam soldados russos quase tão rápido quanto Putin recruta novas tropas para o combate.
O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Siersky, disse em janeiro que só em dezembro houve 33 mil baixas russas confirmadas causadas por drones, numa época em que a Rússia estava recrutando cerca de 36 mil soldados por mês. A corrida dos drones é uma disputa que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão determinadas a vencer. Isso nos remete aos comentários de Elazarov sobre a OTAN. Enquanto Ucrânia e Rússia travam essa nova guerra, os membros da OTAN, especialmente os da Europa, estão muito atrás. A Europa perdeu 2 anos de preparação para uma guerra real, afirma Elazarov ao Wall Street Journal sobre seu desejo de levar o Grupo Lazar a atuar globalmente. Tudo não passa de conversa fiada, como dizer que drones são bons. Não há nada por trás disso nos Ministérios da Defesa da Europa. É uma acusação contundente sobre o estado de preparação coletiva da Europa para uma guerra de drones como a que se vê na Ucrânia. Não é totalmente impreciso. Realmente, fala-se muito sobre drones na Europa, mas há pouca ação além de prometer investir na fabricação, geralmente em parceria com a Ucrânia. Discute-se criar uma barreira de drones para proteger partes da Europa, mas há poucas informações sobre seu funcionamento ou se o continente conseguiria construí-la. Claro, fala-se sobre essa guerra. Mas até mesmo o Parlamento Europeu diz que a Iniciativa Europeia de Defesa contra Drones, de 7 bilhões de dólares que deveria fornecer um sistema de ponta e interoperável para combater e implantar drones, não estará totalmente funcional até o final de 2027. Essas discussões ocorrem enquanto a Rússia testa as reações europeias com drones de longo alcance, que geralmente provocam respostas rápidas de caças. A equipe de alerta de reação rápida da Força Aérea Real do Reino Unido, em Lossiemouth, foi acionada 76 vezes desde 2018, 41 delas envolvendo aeronaves militares russas, possivelmente drones. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirma que a Europa não está preparada para enfrentar a Rússia. Falando em Bruxelas no fim de janeiro, Rutte afirmou: "Se alguém acha que a Europa pode se defender sem os Estados Unidos, pode continuar sonhando. Você não consegue. Nós não conseguimos. Precisamos uns dos outros." Rutte comentava sobre o grande poder dos Estados Unidos em uma guerra. O principal argumento dele é que a Europa deve se preparar melhor para a Rússia. Como Elazarov afirma, nossa inovação é a única salvação nesta guerra, conclui ele ao falar com o Wall Street Journal. Os drones já transformaram o campo de batalha e vão continuar mudando. Esse é o futuro das guerras e não pode ser negado. O mundo nunca será o mesmo. E Elazarov está certo e acha que a OTAN, principalmente seus membros europeus, deve agir em vez de só falar. Foi o que Elazarov fez. Agora, o Grupo Lazar transformou a caça às forças russas em um negócio lucrativo. Eles começaram como curiosidades, pequenas máquinas voadoras não tripuladas que a Ucrânia usava para eliminar soldados e blindados russos. Putin acreditou que o poder russo venceria, mas estava enganado. A Ucrânia passou de usuária de drones a mestre na guerra dos drones. O que a Ucrânia descobriu está destruindo as linhas de frente russas, e um número explica o motivo: 80%. Esse número é relevante porque, como disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em 26 de janeiro, os drones da Ucrânia agora são responsáveis pela destruição de 80% dos alvos russos na guerra da Ucrânia. Vamos explicar o que isso significa em termos de números absolutos em um instante. No entanto, Zelensky foi rápido em apontar que a evolução da Ucrânia e sua capacidade de se manter um passo à frente da Rússia no campo de batalha é o que permitiu que isso acontecesse. Os drones se tornaram a arma mais importante da Ucrânia, e a escala massiva do seu uso também está ajudando a Ucrânia a fazer um uso melhor e mais eficiente dos outros sistemas de armas que ela utiliza contra a Rússia, assim como dos próprios soldados que lutam com unhas e dentes para impedir que a Rússia tome o território do país. Hoje, a artilharia é importante, mas de uma forma diferente. O pessoal, especialmente a infantaria, cumpre tarefas essenciais, destacou Zelensky. Mas a própria guerra está passando por uma evolução, e tudo está se tornando extremamente dependente de outro elemento importante também: de quem é o mais rápido e o mais forte em aplicar tecnologias, em adaptar tecnologias e em verificar o que realmente está acontecendo no campo de batalha. Essa menção à verificação leva à questão de como a Ucrânia sabe o que seus drones destroem. Os drones usados por ela registram tudo, dando à Ucrânia provas para sustentar suas afirmações. O Business Insider destaca comentários de Zelensky sobre o sistema usado pela Ucrânia para checar ataques com drones. Cada ataque é registrado, auxiliando na verificação dos acertos e no sistema de bônus para avaliação militar, destacou o presidente da Ucrânia. Ele está falando sobre um sistema relativamente novo que a Ucrânia implementou, no qual as unidades de drones do país podem ganhar pontos para cada baixa no campo de batalha que conseguirem registrar usando seus drones.
Esses pontos podem ser acumulados e usados no marketplace Brave One da Ucrânia, que oferece aos operadores de drones acesso a novos drones e equipamentos para aumentar sua eficiência como máquinas de matar. A guerra está se tornando gamificada. Apesar de parecer algo de um futuro distópico, esse sistema demonstra como a Ucrânia é inovadora ao recompensar soldados e impedir que informações falsas poluam transmissões ou canais online. The Guardian noticiou sobre o sistema de pontos por abate da Ucrânia no início de novembro. Relatou informações fornecidas pelo homem que era então o primeiro vice-primeiro-ministro da Ucrânia e que agora, talvez não por coincidência, é o novo ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov. O responsável pelo novo sistema da Ucrânia afirmou em novembro que a ideia cresceu tanto que 400 unidades de drones já participavam. Isso é um crescimento enorme. Como havia só 95 unidades em agosto, operadores de drones podem trocar seus pontos por mais de 100 tipos de drones, veículos autônomos e outros materiais, disse Fedorov ao The Guardian. Há até um ranking. Chegar ao topo é uma motivação extra para os soldados ucranianos, que querem fazer tudo o que podem para impedir o avanço da Rússia. Isso se tornou popular entre as unidades, disse Fedorov ao The Guardian. Todas as forças de defesa sabem disso e competem pelos pontos para conseguir esses drones, sistemas de guerra eletrônica e outros recursos de combate. Eliminar infantaria gera mais drones, facilitando eliminar ainda mais e criando um ciclo que se retroalimenta. Reforçando ainda mais a importância que os drones adquiriram na estratégia da Ucrânia contra a Rússia, Zelensky também aproveitou a oportunidade para premiar alguns dos principais comandantes de drones do país em um evento onde destacou o índice de 80%. A Ordem da Estrela de Ouro, também conhecida como Medalha de Herói da Ucrânia e uma das mais altas honrarias militares do país, foi concedida a 2 comandantes de unidades de drones ucranianas. O tenente-coronel Olevich, da 427ª Brigada Separada, conhecido como Raro, e o major Yuri Fedorenko, da 429ª Brigada Separada da Ucrânia, também chamada Brigada Aquiles, receberam a honraria. Não surpreende que esses 2 homens tenham sido condecorados. Segundo o Euromaidan Press, suas unidades destruíram mais de 42 mil alvos inimigos. E isso nos leva de volta a algo que mencionamos que contaríamos para você mais cedo no vídeo. Sabemos que os drones da Ucrânia agora são responsáveis por destruir 80% dos alvos russos que estão sendo eliminados na guerra. Porém, isso não teria valor se fosse 80% de apenas 100 alvos. O contexto importa, e quando se trata da escala das perdas russas, os números são enormes. Só em 2025, os drones da Ucrânia atingiram quase 820 mil alvos. Um número tão grande que Putin deve estar se perguntando o que pode fazer para reduzi-lo. A maioria desses ataques foi registrada e confirmada, geralmente com as câmeras em primeira pessoa embutidas na maioria dos drones da Ucrânia, segundo o site do presidente da Ucrânia. Curiosamente, essa revelação de quantos alvos os drones da Ucrânia atingiram em 2025 também nos leva a entender quantos alvos o país verificou ter atingido no total durante o ano passado. Dividindo 820 mil por 0,8, chegamos a um total de 1.025.000 de alvos atingidos. E lembre-se, esses são só os alvos que a Ucrânia conseguiu confirmar. Mas mesmo com esse número, podemos ver que a Ucrânia atingiu uma média de 85.416 alvos russos por mês em 2025, o que equivale a pouco mais de 2.800 alvos por dia. A Rússia é atingida mais de 100 vezes por hora ao tentar romper as defesas da Ucrânia, o que explica por que seus avanços foram tão lentos e pequenos nos últimos 4 anos. A situação da Rússia piora. Agora, os números mensais da Ucrânia crescem, tornando provável que drones ucranianos ultrapassem 1 milhão de alvos destruídos em 2026. Não se sabe se o número de 2025 inclui drones Shahed russos abatidos por veículos aéreos não tripulados ucranianos. Mas esse é um tópico ao qual vamos retornar quando analisarmos o quanto os drones se tornaram importantes para a Ucrânia do ponto de vista defensivo. Zelensky sugeriu o aumento dos números mensais ao divulgar o número confirmado de mortos russos em dezembro, após ataques de drones ucranianos. Nosso sistema eletrônico de pontos baseado em bônus está ampliando os resultados da defesa. Em dezembro, atingimos 35 mil ocupantes neutralizados. Obrigado por esse resultado, afirmou Zelensky. Vou repetir isso. 35 mil soldados russos mortos, não feridos, em um único mês. Esse número é recorde e segue 2 meses com alta contagem de mortes por drones da Ucrânia. Como Zelensky revelou no início de janeiro, operadores de drones ucranianos eliminaram 26 mil soldados russos em outubro e 30 mil em novembro.
O número de russos mortos por drones cresce, em média, 4.500 por mês, o que deve assustar Putin, que já enfrenta dificuldade para encontrar mão de obra qualificada para enviar à Ucrânia. A Forces News traz mais dados para dezembro. Repetindo os números de Zelensky, o veículo acrescenta que a taxa de mortes, entre 30 mil e 40 mil por mês, é tão alta que a Rússia provavelmente não consegue mais recrutar soldados suficientes para repor suas grandes perdas na Ucrânia. Também acrescenta mais contexto, observando que a Rússia perder soldados nesse volume significa que Putin está permitindo que o equivalente à metade do efetivo total do exército do Reino Unido seja eliminado todo mês. Insustentável é uma palavra que poderíamos usar para descrever isso. Insanidade absoluta parece ser o termo mais preciso. A Forces News destaca que, só em dezembro, a Ucrânia atingiu 107 mil alvos com drones, mês em que a Rússia perdeu 128 sistemas de defesa aérea. A Ucrânia diz que estabeleceu uma nova meta de eliminar 50 mil soldados russos usando drones todo mês. E o que mais assusta Putin é que essa é uma meta muito alcançável. Afinal, não é como se a Ucrânia fosse ficar sem drones tão cedo. Como afirmou o ex-correspondente da Forbes, David Axe, em março de 2025, a Ucrânia começou o ano de 2025 com a meta de produzir 4,5 milhões de drones por ano. Talvez não tenha atingido a meta, mas é difícil afirmar. A Business Insider afirma que foram 2,5 milhões de drones FPV, mostrando uma contradição. O veículo também aponta que outras estimativas confirmam os 4,5 milhões citados por Axe, número que pode representar a capacidade atual de produção de drones da Ucrânia, e não necessariamente a quantidade já fabricada. Não sabemos ao certo, pois fontes oficiais ucranianas não divulgaram números de fabricação. Mesmo assim, 2,5 ou 4,5 milhões são cifras enormes diante do que dissemos sobre a Ucrânia realizar 1 milhão de ataques de drones em 2025. Segundo o Euromaidan Press, esse número deve aumentar muito. Em 26 de janeiro, o Euromaidan Press informou que o volume de fabricação de drones da Ucrânia praticamente dobrou a cada ano desde 2023. E para 2026, o veículo afirma que a Ucrânia tem como meta produzir 7 milhões de drones. Essa será uma produção anual cara. A Ucrânia vai precisar de 120 bilhões de dólares para construir e adquirir 7 milhões de drones, sendo que cerca da metade desse valor virá de uma combinação do próprio orçamento da Ucrânia e de empréstimos garantidos pela União Europeia. O restante virá dos aliados da Ucrânia como ajuda militar. Se a Ucrânia reunir todos os recursos, Putin perderá a esperança de reduzir mortes russas, já que o país terá drones para atingir a meta de 50 mil eliminações mensais. Observação rápida. Há muito mais conteúdo como esse. Se está gostando do The Military Show e quer mais estatísticas, inscreva-se. Com os números já apresentados, podemos voltar a algo que mencionamos anteriormente. Ressaltamos que não se sabe se o número de alvos destruídos por drones ucranianos inclui a derrubada de drones russos durante ataques de drones e mísseis do Kremlin em 2025. Se incluíram ou não, isso pouco importa, pois o essencial é que a Ucrânia não usa drones só para causar baixas ao exército, mas também para a defesa. E 2026 pode ser um divisor de águas em termos de quão eficaz a Ucrânia pode se tornar ao usar seus drones para interceptar os drones de ataque do tipo Shahed da Rússia. Zelensky voltou ao tema em seu discurso de 26 de janeiro, destacando a importância do desenvolvimento contínuo de tecnologias na Ucrânia para derrubar drones Shahed russos. A Ucrânia vai focar em uma tecnologia específica, então continue assistindo para saber qual. Zelensky tem razão sobre a gravidade e o perigo dos drones Shahed russos. Aprendemos isso a partir de uma análise da estratégia dos drones Shahed da Rússia em 2025, escrita por Igor Anokin e publicada pelo Instituto de Ciência e Segurança Internacional. Em sua análise, Anokin disse que o tamanho das ondas de drones do tipo Shahed da Rússia variou ao longo de 2025, com alguns ataques incluindo várias dezenas de drones, enquanto outros envolveram enxames tão massivos que chegaram a ser usados 800 drones. Vários desses drones foram lançados com mísseis de cruzeiro e balísticos das áreas ocupadas da Crimeia e Donetsk, disse Anokin, que também apresentou números. 54.538 drones do tipo Shahed foram lançados em 2025, sendo cerca de 32.200 deles drones de ataque. Provavelmente, os outros eram drones Shahed de isca para confundir ou desgastar as defesas aéreas da Ucrânia. A Rússia tem atacado tudo o que pode com drones de longo alcance. Seus ataques foram generalizados, cobrindo muitas das regiões que as forças terrestres da Rússia estão tentando ocupar. Além disso,
Às vezes, drones russos invadem territórios de outros países, como Polônia, Romênia e Moldávia. Apesar de a Rússia afirmar que mira alvos militares, muitos drones Shahed atacaram a infraestrutura energética, instalações industriais e residenciais da Ucrânia, principalmente no fim de 2025. Os ataques russos com drones Shahed atingiram o auge em julho, quando a Rússia lançou em média 203 drones por dia contra a Ucrânia. No entanto, os meses seguintes foram quase tão destrutivos, com a média variando entre 133 e 188 drones por dia nos meses após julho. Drones Shahed da Rússia representam um grande problema para a Ucrânia. Mas, como acontece com muitos dos problemas que a estratégia de Putin apresenta, a Ucrânia encontrou novas maneiras de lidar com isso, que por acaso incluem o uso de seus próprios drones. Drones interceptadores são a nova aposta da Ucrânia, comprovado pelo anúncio de setembro de 2025 de que o Reino Unido passará a produzir em massa um desses drones de projeto ucraniano para defesa contra ataques russos de Shahed. Esses drones especiais fazem o que o nome indica: decolam e interceptam drones de ataque. Em 20 de janeiro, o Kiev Post publicou que esses drones interceptadores fariam parte do que chamou de cúpula antidrone, que também incluirá equipes móveis de defesa. Essas equipes atuarão junto aos operadores de drones da Ucrânia para garantir defesa eficaz de curto alcance contra os modelos Shahed da Rússia. Fedorov, ao apresentar o novo sistema, afirmou: "Nossa missão é criar uma cúpula antidrone na Ucrânia, que elimine ameaças antes de chegarem, não apenas reaja depois." A Ucrânia espera que a Rússia mantenha ou até intensifique ataques de longo alcance em 2026. A Ucrânia responde, e drones interceptores serão fundamentais em sua nova defesa. Se os Shahed destruídos por esses drones forem incluídos nos totais da Ucrânia para 2026, é quase certo que mais de 1 milhão de alvos russos serão destruídos por drones ucranianos em 2026. Isso é ainda mais relevante considerando a nova meta da Ucrânia, de eliminar mais de 50 mil soldados russos por mês. No entanto, isso tudo é para o futuro. Voltando ao que a Ucrânia conquistou em 2025 com seus ataques de drones, estamos vendo vários impactos no campo de batalha que resultaram disso. Entre eles está o fato de que os drones da Ucrânia estão causando o desgaste das munições da Rússia em uma escala nunca antes vista. Segundo o Euromaidan Press, que informou em 27 de janeiro que o Kremlin fez um pedido de 1,1 novos projéteis de artilharia. Isso não seria notícia, mas chama a atenção que a Rússia busca projéteis de artilharia de longo alcance porque as barreiras de drones FPV da Ucrânia forçaram o recuo da artilharia russa, tornando-a ineficaz. Projéteis de curto alcance já não são eficazes. A Rússia perde sistemas de artilharia para drones ucranianos e, ao disparar de posições mais distantes, perde projéteis que não alcançam os alvos. Dos 1,1 milhão de projéteis encomendados, 1 milhão são para projéteis especiais de 152 mm MSTA com carga propelente especial, permitindo alcançar distâncias maiores. Os outros 100 mil são para variantes de longo alcance. O principal aqui é o custo, segundo a Euromaidan Press. Um projétil de artilharia MSTA padrão custa à Rússia $1.250. A versão com carga propelente custa $1.550. Uma diferença de $300 por projétil, multiplicada por 1 milhão, resulta em $300 milhões. Isso se deve principalmente aos drones FPV ucranianos, que destroem a artilharia russa e equipes que tentam se aproximar dos alvos protegidos pelos drones. Se a Ucrânia não pode eliminar a artilharia, pode tornar seu uso mais caro do que nunca para a Rússia. Ao falar de desgaste, é preciso lembrar as grandes perdas que a Ucrânia causou à Rússia com drones. Já falamos dos números mensais e da meta da Ucrânia de ampliá-los com drones. Para a Rússia, essas perdas podem estar levando o país a um ponto de ruptura do qual não há retorno. Segundo o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, em janeiro, até 25 mil soldados russos são mortos por mês pela Ucrânia. A estimativa é menor que a da Ucrânia, mas ainda suficiente para causar sérios problemas de efetivo a Putin. Rutte afirmou que o mês de combates na Ucrânia custa à Rússia cerca de 10 mil soldados a mais do que toda a campanha de uma década no Afeganistão. Agora eles perdem essa quantidade ou mais em um mês, disse Rutte ao comparar as 15 mil baixas da Rússia no Afeganistão com a situação na Ucrânia. Isso também é insustentável para eles. Destacar soldados russos mortos, não feridos, também é relevante. Também pode ser atribuído aos drones da Ucrânia. Segundo a Ucrânia hoje, a proporção tradicional de mortes para feridos que uma força invasora deveria ter é de 1 morte para cada 3 feridos. Essa não é a proporção da Rússia.
Até o final de 2025, o veículo relata que a parcela de soldados mortos da Rússia chegou a 56% do total de suas baixas. Isso indica que há mais soldados russos mortos do que feridos, com proporção de 12 mortos para cada 10 feridos. A Rússia agravou a situação ao não evacuar feridos e adotar táticas devido à falta de blindados, algo que a Ucrânia deve aos seus drones. No entanto, é o uso de drones pela Ucrânia e inovações inteligentes, como a gamificação que mencionamos anteriormente, que estão fazendo a grande diferença. Tudo isso faz com que a Ucrânia transforme o território desejado pela Rússia um inferno para suas forças. Atualmente, qualquer soldado a menos de 16 quilômetros das linhas de combate corre o risco de ser destruído por um dos drones da Ucrânia. E se a Ucrânia conseguir o que quer em 2026, ainda não vimos nada comparado aos números de 2025. Ainda nem mencionamos os drones de longo alcance que a Ucrânia usou para atacar a Rússia em 2025 durante toda essa discussão. Não se preocupe, a Ucrânia segue firme em sua estratégia de ataques em profundidade. Colapso inacreditável. É como analistas militares classificam o recente revés da Rússia no campo de batalha. Só que desta vez não se trata de tanques ou mísseis, e sim de drones. Em uma guerra já marcada pelo surgimento de munições vagantes baratas e táticas de enxame, a Ucrânia acabou de mudar o jogo com uma nova inovação: drones interceptadores. Rápidos, baratos, escaláveis e brutalmente eficazes, esses pequenos VANTs estão transformando a outrora imparável ofensiva de drones da Rússia em um problema muito caro. E pegaram Putin completamente de surpresa. Agora, os ucranianos, sempre engenhosos, criaram uma contramedida que inverte a equação mais uma vez: drones interceptadores. Pegaram o presidente russo Vladimir Putin de surpresa e agora é o corre para solucionar esse novo problema. Antes desse desenvolvimento, os drones mais influentes eram da família Shahed, de fabricação iraniana. Operando como um pequeno míssil de cruzeiro, mas por uma fração do custo, essas munições kamikaze de longo alcance mudaram completamente a lógica da defesa aérea que existia há décadas. Sistemas tradicionais terra-ar, como o Patriot dos Estados Unidos e o IRIS-T alemão, mostraram-se eficazes em abater os drones Shahed, que se movem relativamente devagar. Mas os mísseis que eles lançam custam centenas de milhares, não milhões de dólares cada, e são feitos a apenas algumas centenas por ano. Com a Rússia enchendo os céus da Ucrânia com entre 100 e 600 drones do tipo Shahed por noite durante a maior parte de 2025, torna-se inviável usar esses sistemas de alto nível para abatê-los, especialmente com mísseis de cruzeiro e balísticos misturados nos ataques noturnos que também precisam ser abatidos. Mas os drones interceptadores são pequenos, altamente eficazes e, o mais importante, baratos de produzir e fáceis de produzir em escala. Esses drones anti-drone podem finalmente oferecer uma solução para a ameaça constante dos chamados cortadores de grama voadores e fornecer um modelo para uma guerra anti-drone eficaz para as forças armadas ao redor do mundo no futuro. Vamos analisar como funcionam, quais sistemas a Ucrânia usa e para onde esses avanços podem nos levar. A família de drones Shahed, produzida pelo fabricante iraniano Rissa, em associação com indústrias de aviação Shahed, é um fenómeno relativamente novo, com imagens das variantes originais aparecendo pela primeira vez em 2021. Shahed significa testemunha, na língua farsi do Irã. A variante mais influente tem sido o Shahed 136, tanto que os Estados Unidos fizeram engenharia reversa para criar seu próprio drone de ataque de uso único, o Sistema de Ataque de Combate Não Tripulado de Baixo Custo, ou UCAS. Os drones LUCAS são projetados para implantação em massa, oferecendo uma alternativa de baixo custo e atraente em relação a plataformas de alto nível como o MQ-9 Reaper, com um preço de aproximadamente $30 mil por unidade. Neste caso, os Estados Unidos seguem o exemplo da Rússia. Em 2022, a Rússia começou a importar grandes quantidades de Shahed 136 do Irã para uso na Ucrânia e depois passou a fabricá-los na Rússia, a partir de kits fornecidos pelos iranianos. Com o tempo, a Rússia realizou várias modificações e melhorias no design original, criando uma variante conhecida como Gerin. Em uma enorme fábrica em Alabuga, no Tartaristão, o desenvolvimento do Gerin aumentou drasticamente. Com a inteligência ucraniana, estimando que até o final de 2025, a Rússia estava produzindo entre 170 e 190 das variantes mais recentes Gerin 2 e Geber Decoy por dia. Comparado ao Shahed 136 iraniano, o Gerin 2 recebeu algumas melhorias significativas.
O sistema de navegação iraniano com GPS civil foi trocado por uma unidade de controle de voo russa. E microprocessadores que utilizam um sistema de navegação por satélite russo GLONASS, aumentando a capacidade de permanência e a resistência à guerra eletrónica. A construção em peça única do Shahed 136 iraniano foi substituída por um design modular composto por elementos interconectados. O material utilizado na fuselagem também mudou, com a estrutura original leve em favo de mel sendo substituída por uma combinação de fibra de vidro e fibra de carbono trançada, ou um material semelhante à espuma. Mudança considerada facilitadora da produção industrial em larga escala. A ogiva também recebeu uma atualização significativa. Além da carga original de fragmentação de alto explosivo de 50 kg, Moscou empregou variantes termobáricas de fragmentação incendiária, alto explosivo, explosão aérea de alto explosivo e até mesmo variantes de dispersão de submunições. A atualização mais significativa, no entanto, é uma ogiva de 90 kg, introduzida em 2024, que combina uma carga moldada penetradora com uma camada de esferas de aço, para perfurar infraestruturas fortificadas e maximizar as baixas humanas. A recente recuperação de um Gerin 2 equipado com uma placa de computador NVIDIA Jetson Orin e uma câmara infravermelha indica que a Rússia está experimentando navegação baseada em visão ou reconhecimento automatizado de alvos. Outros Gerins recuperados pela Ucrânia foram encontrados com modems de comunicação mesh chineses, operando em várias faixas de frequência, juntamente com câmaras eletroópticas. Especialistas ucranianos afirmam que esses dispositivos possibilitam vídeo com baixa latência e controle em cadeia, conectando vários drones. Esses desenvolvimentos sugerem que o Gerin pode em breve evoluir para um meio de ataque semi-autónomo, com orientação assistida por máquina. Para piorar ainda mais, nos últimos meses, a Rússia também introduziu o Gerin 3, sua variante do iraniano Shahed 238, movido a foguete. Com uma envergadura de 3,20 metros, % maior que a envergadura de 2,08 metros do Gerin 2 e um peso de decolagem de 370 kg, ele pode atingir velocidades de 600 km por hora, aproximadamente o triplo da velocidade de seus predecessores movidos a hélice. Isso reduz o tempo de reação dos ucranianos e complica a interceptação por sistemas baseados em canhões ou helicópteros, que se mostraram eficazes e económicos contra as variantes movidas à hélice. A velocidade extra também melhora a penetração no impacto, maximizando os efeitos destrutivos da ogiva. Assim como o Gerin 2, o Gerin 3 também foi significativamente modificado em relação à sua base iraniana. Ele é movido por um motor turbojato Telefly JT80 de fabricação chinesa, muito mais lento, mas também muito mais barato do que o motor tcheco Shahed 238. O Gerin 3 também conta com uma fuselagem reforçada, entradas de ar redesenhadas e 8 atuadores de superfícies de controle em comparação com os 4 do Gerin 2, o que deve melhorar a estabilidade, a manobrabilidade e a tolerância a falhas durante o voo. A Rússia também aprimorou suas táticas com o Gerin, voando a 10 mil pés ou mais e depois mergulhando verticalmente quando chegam ao alvo. Essas táticas fazem com que os drones voem acima do alcance do fogo antiaéreo e sejam muito mais difíceis de rastrear e abater durante a descida. A velocidade adicional alcançada por um mergulho direto também aumenta o poder destrutivo dos ataques. A gravidade dos problemas causados por esses drones à Ucrânia não pode ser subestimada. Mais de 38 mil drones kamikaze russos de longo alcance e iscas, a maioria deles Gerins e Geras, foram lançados entre janeiro e novembro de 2025, com bem mais de 5 mil por mês sendo lançados a partir de setembro. Isso representa quase 2/3 do total de ataques de drones kamikaze desde fevereiro de 2022, destacando a rápida aceleração no uso deles. A Ucrânia costuma relatar altos índices de sucesso ao derrubar essas ameaças relativamente lentas. As Forças Armadas da Ucrânia normalmente relatam ter derrubado entre 80% e 97% deles. Mas, com as taxas atuais de ataques, isso ainda deixa até 1000 gerins atingindo alvos com sucesso todos os meses, variando de instalações militares e infraestrutura civil, como usinas de energia, até prédios residenciais civis. O fato de a Ucrânia estar atualmente enfrentando apagões de 20 horas e o que alguns chamaram de inverno negro, com energia, aquecimento ou água mínimos, é uma consequência direta desses ataques. Mas eles também têm um impacto psicológico.
O estresse constante de ouvir gerins, sirenes de ataque aéreo e explosões da defesa aérea no céu, se abrigar em abrigos com medo de ser atingido e lidar com as consequências dos ataques bem-sucedidos, vai, lenta mas seguramente, minando o moral da população sitiada. Devido à crescente escassez de sistemas de defesa aérea avançados e mísseis interceptores fornecidos à Ucrânia por seus parceiros da OTAN, em grande parte devido à quantidade que já foi utilizada na Ucrânia, as contramedidas anti-drone, por necessidade, se diversificaram. A Ucrânia respondeu à escalada dos ataques de drones, criando uma extensa rede de aproximadamente 900 grupos móveis de fogo que caçam gerins com metralhadoras baseadas em terra e helicópteros, canhões automáticos e sistemas portáteis de mísseis antiaéreos, como mísseis antiaéreos portáteis. Esses grupos incluem militares e membros da Guarda Nacional, trabalhando em conjunto com radares locais, sistemas de vigilância térmica e óptica e centros de controle de defesa aérea. Essa configuração permite o movimento flexível das forças, o fechamento rápido de lacunas na defesa e uma resposta ágil às mudanças nas rotas de voo dos drones russos durante a noite. E agora, eles adicionam os drones interceptadores à equação. Ao contrário dos sistemas antidrones, como metralhadoras, que envolvem disparar por uma área maior do céu na esperança de atingir os gerins, os drones interceptadores são projetados para caçar alvos específicos com precisão. Muito parecido com um míssil interceptador Patriot, mas é uma fração minúscula do custo. Operadoras recebem designação dos alvos de postos de observação e radares, e então os interceptadores são lançados contra eles. Essa estratégia reduz a distância para a interceptação, aumentando assim a taxa de acerto e, efetivamente, força a Rússia a lutar nos termos da defesa ucraniana. De certa forma, ironicamente, o conceito do drone interceptador foi inspirado pelos russos. Eles surgiram para enfrentar drones de vigilância de alta altitude da Rússia nas vinhas de frente. Drones russos voavam a cerca de 7.000 metros, alto demais para serem derrubados por metralhadoras ou espingardas. Os drones de $100 mil estavam tendo um impacto sério no campo de batalha, identificando posições ucranianas e os espaços entre elas, além de guiar ataques de artilharia e de drones contra essas posições ou avanços russos entre elas. A Ucrânia começou a modificar seus drones FPV para atuarem como interceptadores. Em 2024, os pilotos dos interceptadores, adaptando táticas de combate aéreo, tornaram-se especialistas em derrubar drones de reconhecimento russos e logo estavam relatando a derrubada de centenas deles. Assim, à medida que a Rússia intensificou seus ataques com Geran, bastou mudar o alvo dos drones interceptadores de drones de reconhecimento para Gerans. Como os Gerans com mais de 180 kg são bem maiores que drones de reconhecimento e voam mais alto e rápido que os interceptadores FPV originais, foi preciso alterar o projeto. E essas modificações foram bem-sucedidas? Pode apostar. No início de 2025, Alexei Rogozin, diretor-gerente da TPU Nagatin, Sky-A afirmou que drones interceptadores ucranianos derrubaram mais de 500 Gerans sob a iniciativa Céu Limpo para defender Kiev, usando drones guiados por radar e sistemas visuais. Em poucos meses desde o seu lançamento, o sistema interceptou mais de 500 drones de ataque Geran. Ele disse, acrescentando: na verdade, trata-se de uma domo anti-drone urbano, feita com muitos interceptadores pequenos, principalmente drones FPV. O sistema inclui equipes em veículos, um centro de monitoramento e coordenação e um centro de treinamento. Desde então, o uso de drones interceptadores pela Ucrânia aumentou consideravelmente, e eles estão apenas começando. Em abril de 2025, Darkstar, uma coalizão de grupos ucranianos de tecnologia de defesa, relatava que pelo menos 5 modelos de interceptadores já haviam derrubado Shahed. Então, em julho, Arsen Zumodilov, diretor da Agência de Aquisições de Defesa da Ucrânia, anunciou que havia assinado contratos para dezenas de milhares de drones interceptadores. Dezenas de milhares de drones interceptadores. Isso é o que já contratamos e continuaremos a contratar. Nossas contratações agora, por um lado, dependem da capacidade do fabricante e, por outro lado, da disponibilidade orçamentária do Estado. Ele disse ao portal ucraniano Babel, acrescentando: com certeza vamos contratar tudo o que o orçamento do Estado puder pagar. Um programa chamado Dronefall, com o objetivo de destruir 5.000 drones russos usando drones FPV, foi criado e depois recebeu o apoio da Fundação Come Back Alive, a maior organização de financiamento coletivo da Ucrânia.
Em outubro, o líder do projeto Drone Force, Taras Timochko, disse que o programa estava trabalhando com 12 a 15 fabricantes e já havia patrocinado drones que interceptaram mais de 3.000 veículos aéreos. De acordo com Timochko, levou quase um ano para construir um interceptador de baixo custo capaz de derrubar os Geran 2, que podem voar a até 185 km por hora. Assim que conseguiram, rapidamente colocaram os interceptadores em operação e os projetos agora estão evoluindo rapidamente. Um dos primeiros drones interceptadores eficazes a surgir foi o Sting, produzido pelo grupo de voluntários Wild Hornets e apresentado no final de 2024. O grupo foi criado na primavera de 2023, em resposta aos pedidos das Forças Armadas ucranianas por mais drones, e agora produz milhares de diferentes drones FPV por dia. O Sting é um drone FPV impulsionado por 4 hélices rotativas que pode atingir velocidades superiores a 320 km por hora e altitudes de cerca de 3.000 metros. Ele é baseado em um quadricóptero padrão, ao qual uma ogiva alongada em forma de cúpula é montada centralmente, com uma câmera no topo da ogiva usada para guiar o vento durante o voo. Operadores controlam drones, semelhantes a mísseis portáteis e pequenos o bastante para caber em uma bolsa de viagem, remotamente do solo, com óculos de realidade virtual. O Sting não é apenas muito menor do que o Gerin, mas também é muito mais barato de produzir. Acredita-se que ele custe cerca de $1.500, enquanto os Gerberas de isca custam cerca de $10.000 e os Geron 2 e 3 podem custar de $30.000 a $75.000. Isso significa que, como Rogozin disse, agora é mais caro para a Rússia atacar com gerins do que para a Ucrânia se defender deles. Maxon Systems, uma empresa que trabalha com a iniciativa de inovação apoiada pelo governo ucraniano, Brave One, é outra empresa que produz drones interceptadores para a Ucrânia. A empresa fabrica drones interceptadores semi-autónomos que carregam uma ogiva padrão de 10 kg e vêm equipados com câmaras que rastreiam seus alvos a uma velocidade de 300 km por hora. O cofundador Oleksiy Soltsov disse ao Business Insider em outubro: "Não se sabe ao certo os nomes ou preços, mas acredita-se que a maioria dos drones interceptadores custa menos de $20.000. Mais recentemente, a empresa ucraniana General Cherry anunciou que seu drone interceptador Bullet havia passado com sucesso pela codificação e foi oficialmente aprovado para uso pelas Forças Armadas da Ucrânia. É uma conclusão bem-vinda para uma disputa de destaque entre Wild Hornets e General Cherry, depois que a primeira acusou a segunda de plagiar seus projetos devido à semelhança visual entre os protótipos. A General Cherry argumentou que distribuiu várias variantes para mais de 20 unidades às suas próprias custas, permitindo que os soldados avaliassem os sistemas em condições operacionais reais. Após extensivos testes, foi escolhido um modelo final para codificação, distinto da versão acusada de cópia. O Bullet pode, segundo relatos, atingir velocidades superiores a 190 milhas por hora, engajar alvos a uma distância de mais de 12 milhas e operar em altitudes de até 20.000 pés. Ela utiliza soluções aerodinâmicas especializadas e software incorporando um sistema de guiagem terminal, que permite ao Vant ajustar sua trajetória durante a aproximação final ao seu alvo do tipo Geran. Junto com esses e outros drones interceptadores produzidos nacionalmente, vários sistemas estrangeiros de drones interceptadores também já viram combate ou estão sendo testados na Ucrânia, e esse número parece que vai aumentar dramaticamente. Isso é em parte mais uma evidência do compromisso das nações parceiras com a defesa da Ucrânia, e em parte devido às preocupações dessas nações com suas próprias defesas contra drones. Como ficou evidente durante a onda de incursões de drones pela Europa nos últimos meses, em muitos casos, as autoridades locais não possuem soluções de baixo custo e alta eficiência para derrubá-los, especialmente acima de áreas urbanas densamente povoadas. Drones interceptadores leves, altamente móveis e de baixo custo representam uma solução óbvia e fácil de ampliar, especialmente porque grande parte dos testes e aprimoramentos foi realizada na Ucrânia. Na verdade, drones interceptadores feitos no exterior podem ter aparecido antes de a Rússia começar a usar drones Shahed iranianos importados. A empresa norte-americana Fortem Technology vem fornecendo discretamente seus drones interceptadores Hunter para a Ucrânia desde 2022. Em dezembro de 2024, o CEO da Fortem, John Gruen, disse à publicação Overt Defense que seus interceptadores, que disparam redes para capturar os drones em vez de explodir, tiveram sucesso contra os Shaheds e muitos outros drones russos de todos os tamanhos.
A empresa planejava ter 400 sistemas na Ucrânia até o final do ano passado, embora não esteja claro se essa meta foi alcançada ou se a Fortem está entre os 12 a 15 fabricantes que atualmente fornecem drones interceptadores para as Forças Armadas ucranianas. Também em dezembro do ano passado, a Brave One anunciou testes bem-sucedidos de um drone interceptador avançado desenvolvido pelo fabricante alemão Titan Technologies. O drone foi projetado especificamente para interceptar drones do tipo Shahed e vantes de reconhecimento russos e pode, segundo relatos, atingir velocidades de até 300 km por hora com um alcance de quase 20 km. Segundo relatos, a Titan planeja aprimorar o drone com um sistema de mira automática alimentado por tecnologia de visão computacional, aumentando ainda mais sua precisão e eficácia. Além dessas implementações e testes já conhecidos, a Ucrânia também tem 2 projetos de grande porte em andamento com parceiros europeus, que sem dúvida vão impulsionar seus programas de produção de drones interceptores. Em setembro, autoridades do Reino Unido e Ucrânia anunciaram o desenvolvimento conjunto do Octopus, um novo drone interceptador avançado e barato. Os drones, que serão fabricados no Reino Unido, foram projetados na Ucrânia com o apoio de cientistas e técnicos britânicos e já teriam sido testados em combate contra os drones Geran russos, onde se mostraram altamente eficazes. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, chamou a nova parceria de um momento histórico, unindo a engenhosidade britânica e ucraniana para fornecer tecnologia de ponta em drones de defesa para combater a agressão russa. Apesar de o fabricante britânico não ter sido citado, na semana anterior ao anúncio do Octopus, o maior fabricante de drones da Ucrânia, o Ukraspec Systems, anunciou planos de investir cerca de 271 milhões de dólares em 2 novas instalações de fabricação de drones no Reino Unido. Um plano para criar centenas de empregos locais. O Reino Unido anunciou que financiaria a entrega de milhares de drones de ataque de longo alcance, fabricados no país, para reforçar o arsenal usado pela Ucrânia contra infraestrutura energética, militar e outras bem no interior da Rússia. Essa combinação, drones interceptores e drones de ataque de longo alcance, é o mesmo resultado pretendido por outra grande iniciativa conjunta de produção de drones entre a Holanda e a Ucrânia, anunciada em outubro. O acordo de 200 milhões de euros, cerca de 215 milhões de dólares, prevê a produção de drones na fábrica da VDL em Borne, Holanda, com início das linhas de produção em poucos meses. Como citado, a parceria focará em 2 tipos essenciais de drones: UAVs de ataque em profundidade de longo alcance, capazes de atingir alvos muito além das linhas inimigas, e drones interceptadores, projetados para destruir drones de ataque russos que se aproximam. A produção nos Países Baixos traz benefícios estratégicos para ambos os países. Para a Ucrânia, as instalações de produção estarão protegidas de ataques de drones e mísseis russos, que frequentemente visam fábricas de defesa ucranianas. Ao mesmo tempo, os fabricantes holandeses ganham acesso a projetos de drones que se mostraram eficazes na guerra de drones mais intensa que o mundo já viu, assim como o Reino Unido, como resultado do projeto Octopus. Alguns meses antes, em julho, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou uma meta ambiciosa de alcançar a produção e o envio de 500 a 1000 drones interceptores por dia. Até o final de 2025 não está claro o quão perto ou longe essa meta está, ou como esses novos acordos de produção conjunta mudam a equação. Também não está claro exatamente quão eficazes os interceptores existentes estão se mostrando. Há muito mais alegações de alta eficácia do que imagens para apoiar essas afirmações. Como a maioria dos interceptores tem sistemas de câmara parecidos com os drones FPV usados pela Ucrânia na linha de frente, imagens de ataques bem-sucedidos deveriam ser fáceis de obter também. Alguns analistas e desenvolvedores de drones sugeriram que isso se deve ao sigilo, por não querer revelar aos observadores russos como os interceptores funcionam e de onde são lançados. A sua eficácia está sendo superestimada, enquanto centenas de milhões de dólares são investidos em seu desenvolvimento. Não seria a primeira vez nesta guerra. Embora os drones interceptadores possam mudar a equação Jerrin, tanto militar quanto economicamente, vários desafios precisam ser superados antes que causem impacto decisivo. Superar o Jerrin 3, que voa quase 3 vezes mais rápido que seus predecessores, e o dobro da velocidade de todos os drones interceptadores citados, será o maior desafio. O drone a jato conta com navegação por satélite resistente a interferências, usando matriz adaptativa de antena com 12 elementos, tornando-o imune a táticas de guerra eletrónica que afetam drones Shahed mais lentos.
Dito isso, fontes ucranianas já começaram a compartilhar imagens do que afirmam ser drones Gerin-3 abatidos por drones interceptadores. Como acontece com a maioria das armas avançadas, outro ponto fundamental é o treinamento. De acordo com Tomochko, as taxas de acerto variam de 30% para alguns interceptadores até 80% ou 90% para os melhores sistemas e pilotos. Se o drone não for automatizado, o mais importante são as habilidades do piloto, disse eu. Se forem bem treinados e experientes em interceptação de drones, os pilotos alcançam 9 em cada 10 tentativas. Para piorar, só os melhores pilotos de drones dominam as operações de interceptação. O instrutor, conhecido como Yeti e pioneiro no conceito de drone interceptador, afirmou em outubro sobre seu clube de combate de drones. A escola havia treinado cerca de 5.200 alunos, mas apenas algumas dezenas haviam concluído os exames de interceptador, que têm uma taxa de aprovação de apenas 30%. Apesar dos desafios, o custo-benefício e a alta produção dos drones interceptadores os tornam por hora uma escolha óbvia para a Ucrânia e OTAN. Se a Ucrânia realmente intercepta 80% do Gerin com esses drones, como alguns dizem, o povo ucraniano pode dormir mais tranquilo à noite. Esses Geros de $30.000 podem tornar os mísseis Patriot inviáveis para a defesa contra eles. Drones interceptadores de $2.500 podem fazer o mesmo com os Geros, em todos os Estados-membros da OTAN. Sem dúvida, à medida que a guerra avança, a Rússia continuará aprimorando seus Gerans para tentar combater os drones interceptadores da Ucrânia, e o sistema de drones interceptadores da Ucrânia será atualizado de acordo. Quando se trata dos veículos aéreos não tripulados da Ucrânia, ou UAVs, grande parte do foco está nos drones FPV, visão em primeira pessoa, que voam diretamente até seus alvos antes de explodirem. Esses drones kamikaze ganharam destaque e tiveram um papel crucial em grandes vitórias da Ucrânia no campo de batalha ao longo dos anos. Mas Kiev tem outra arma, muito mais letal em seu arsenal: o drone bombardeiro pesado. Com mais vantagens que os kamikazes, os bombardeiros pesados aumentam em número e influência. A Ucrânia está produzindo esses drones às dezenas de milhares e os está implantando amplamente nas linhas de frente para obliterar equipes de assalto russas e quaisquer outros alvos inimigos em seu caminho. Poderosos, reutilizáveis e incrivelmente eficientes, nada pode parar esses drones implacáveis e desenfreados despejando fogo do alto. O mundo teve uma visão em primeira mão do que os drones bombardeiros ucranianos podem fazer. Em um vídeo dramático postado na conta oficial do Telegram da 42ª Brigada Mecanizada, que foi encarregada de defender a área ao redor da vila de Novopavlivka, na vila de Novopavlivka, na região de Dnipropetrovsk. O vídeo é uma montagem de vários clipes de bombardeiros pesados em ação. Cada clipe é capturado da perspectiva de um drone, enquanto ele paira acima do alvo, posicionando-se perfeitamente antes de liberar sua carga, deixando apenas morte e destruição por onde passa. Em um clipe após o outro, testemunhamos o impressionante poder de destruição dessas máquinas. Com câmeras de visão noturna e térmica, eles localizam facilmente soldados inimigos escondidos na linha das árvores, em arbustos ou no capim alto. Sem ter para onde correr ou se esconder, os russos são abatidos com facilidade, como se fossem alvos fáceis, tendo suas vidas encerradas de forma rápida e repentina, enquanto bombas, foguetes e granadas explodem ao seu redor. Mas a Ucrânia guardou a parte mais surpreendente para o final. A maioria dos vídeos mostra drones bombardeiros caçando e eliminando soldados russos sozinhos ou em duplas. Mas o final da montagem mostra um drone sobrevoando cerca de 20 a 30 soldados enquanto desembarcam de um pequeno comboio de veículos. Fugindo para salvar suas vidas, os soldados correm de um lado para o outro em busca de abrigo. Mas o operador ucraniano não hesita. Lançando algumas bombas em rápida sucessão, ele elimina vários soldados russos em um piscar de olhos antes que o vídeo chegue ao fim. A 42ª Brigada legendou o vídeo. As equipes de bombardeiros noturnos saem para caçar e transformam a infantaria inimiga em carne moída. E isso resume exatamente o que aconteceu de forma bastante sucinta. Cada trecho mostra o impacto devastador que esses drones podem causar e, diferente dos vídeos de drones FPV que terminam no momento em que o drone colide com seu alvo e explode, esses vídeos nos permitem ver as consequências de cada ataque. Eles fornecem provas concretas e incontestáveis de quanto dano foi causado e quantos inimigos foram eliminados. Os trechos também deixam fácil de entender exatamente por que os soldados russos temem esses drones, tanto que os apelidaram com o nome de uma das figuras folclóricas mais assustadoras deles, Baba Yaga.
Na mitologia eslava, Baba Yaga é uma bruxa malvada que vive na floresta, em uma cabana bizarra com um par de pernas de galinha que permitem que ela se mova. Voando à noite em um almofariz gigante, com um pilão igualmente grande na mão, muitas histórias envolvem Baba Yaga capturando e devorando crianças. Bem, os drones Baba Yaga da Ucrânia certamente não têm como alvo crianças, mas eles caçam à noite e também possuem poderes quase sobrenaturais quando se trata de perseguir e eliminar seus alvos. Eles também aparecem em várias formas e são fabricados por diferentes empresas, com nomes oficiais como Vampire, R-18, Nemesis e Kazan, mas todos são conhecidos como Baba Yaga, pelo menos para os soldados russos. Equipados com ao menos 6 grandes rotores, conseguem decolar, mover-se rápido e transportar cargas pesadas. Esses drones bombardeiros geralmente conseguem cobrir até 20 km ou 12 milhas de terreno, enquanto transportam cerca de 15 kg ou 33 libras de munições. Essas munições podem incluir desde minas antitanque reaproveitadas, até granadas, cargas ocas e até mesmo projéteis de morteiro, todos podendo ser lançados de cima sobre alvos inimigos com uma precisão impressionante. O R-18, por exemplo, pode atingir um único metro quadrado específico de terreno a partir de uma altura de quase 300 metros ou 1000 pés. Essa precisão é um dos principais motivos pelos quais os drones bombardeiros da Ucrânia são tão incrivelmente eficientes e eficazes no que fazem. Eles são altamente confiáveis e perfeitamente capazes de atingir seus alvos na maioria das vezes. Isso significa mais missões bem-sucedidas, menos recursos desperdiçados e maiores perdas para o inimigo toda vez que esses drones decolam. O custo de fabricação e manutenção desses drones os torna ainda mais impressionantes. Skyfall, um dos maiores nomes no setor de drones bombardeiros ucranianos, produz uma grande quantidade desses drones a cada ano, com um custo unitário de aproximadamente $8.500. Isso é consideravelmente mais do que um drone FPV. Na verdade, um drone bombardeiro Skyfall pode custar cerca de 16 vezes mais do que um modelo kamikaze. Mas quando você analisa o valor a longo prazo, o bombardeiro é na verdade o mais econômico dos dois. Veja o porquê. Um drone FPV é um dispositivo descartável, de uso único. Ele decola com a intenção explícita de não retornar. Ele voa em direção ao seu alvo e, se tudo correr bem, colide com ele, provocando uma única explosão no processo. Um drone bombardeiro é projetado para decolar, eliminar alvos e possivelmente retornar à base, pousar, recarregar, rearmar e repetir o processo. Além disso, cada um desses drones pode carregar até 4 munições de uma só vez. Então, enquanto um drone FPV causa um dano equivalente ao de uma única granada ao inimigo, um bombardeiro pode provocar 4 explosões por missão, com potencial para realizar várias missões antes de ser abatido pelo inimigo. Claro, nem todos os drones bombardeiros sobrevivem tanto. Alguns são detectados e destruídos pelos russos antes de causar danos relevantes. Mas muitos conseguem pelo menos lançar toda a sua carga antes de serem abatidos. Graças a isso, esses drones são muito mais económicos do que os FPVs. De fato, a Aerorozvidka, outro grande fabricante ucraniano de drones bombardeiros, observa que seu octacóptero R-18 oferece uma das relações custo-benefício mais incríveis de qualquer equipamento em todo o arsenal ucraniano. Calculamos que cada dólar investido na produção de um drone R-18 causa $1.000 de prejuízo ao inimigo. Se um drone acerta um equipamento como um tanque, ele se paga em um único voo. Afinal, um equipamento destruído custa milhões, enquanto os que usamos valem dezenas ou centenas de milhares. E isso não é tudo. Outro grande benefício desse tipo de drone é a capacidade de pairar ou permanecer sobre os inimigos, mesmo após um ataque. Isso é inestimável quando se trata de coletar informações para embasar decisões futuras. Quando você trabalha com drones FPV, a equipe só vê o que o drone vê até o momento do impacto. Quando o drone atinge o alvo, a transmissão de vídeo é interrompida. Mesmo com alta confiança, os operadores nem sempre têm certeza total de que seus ataques foram bem-sucedidos. Às vezes, eles enviam drones de vigilância secundários só para inspecionar a cena e avaliar os danos, o que exige mais tempo, esforço e recursos. Em contraste marcante, drones bombardeiros podem lançar suas bombas e permanecer na posição, continuando a fornecer uma transmissão de vídeo direta para seus pilotos, mostrando as munições caindo em direção ao solo e permitindo que eles monitorem o impacto e avaliem a quantidade de dano causado. Drones bombardeiros facilitam a avaliação de danos de batalha, permitindo que equipes planejem os próximos passos e decidam sobre o envio de drones adicionais.
Isso permite usar melhor os recursos, aumentando os sucessos e reduzindo os fracassos no campo de batalha. O último grande benefício dos drones Baba Yaga que vale destacar é sua extraordinária capacidade de caçar à noite. Drones FPV mais baratos e simples geralmente não têm câmaras avançadas, sendo usados de via, com os pilotos dependendo de transmissão visual padrão para controlá-los e localizar alvos. À medida que mais dinheiro e tempo são investidos nos drones bombardeiros, projetados para durar mais que os FPVs, eles geralmente são equipados com uma variedade de câmeras térmicas e óticas, permitindo que literalmente enxerguem no escuro e identifiquem alvos inimigos, mesmo quando estão usando camuflagem ou se escondendo entre a vegetação. O vídeo da 42ª Brigada Mecanizada mostra a importância disso. Drones frequentemente encontram soldados russos deitados, achando que estão seguros e escondidos, sem perceber que seus últimos segundos de vida estão passando rápido. Para a Rússia, a situação piora, enquanto para a Ucrânia melhora, pois esses drones ficam ainda mais mortais. Antes de aprofundarmos o assunto, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. A Ucrânia rapidamente desenvolveu sua frota de drones bombardeiros pesados. Logo após a Rússia iniciar sua invasão em fevereiro de 2022, empresas de defesa ucranianas passaram a adaptar drones agrícolas e pesados para uso militar. Logo, os primeiros bombardeiros saíram da fase de desenvolvimento. Skyfall produziu o Vampire, por exemplo, um bombardeiro pesado de 6 rotores que entrou oficialmente em serviço em 2023. Outras empresas e outros drones bombardeiros logo vieram na sequência, oferecendo às forças armadas ucranianas um arsenal cada vez mais destrutivo e variado de veículos aéreos não tripulados à disposição. Esses drones logo entraram em ação, realizando missões iniciais em Donetsk e Kharkiv. Durante a noite, eles usaram câmeras de visão noturna e térmica para localizar e eliminar soldados inimigos com eficiência implacável. Frios e calculistas, esses predadores logo conquistaram reputação temível entre os russos, que passaram a se preocupar não só com os drones FPV inimigos, indo direto aos seus bunkers e veículos, mas também tinham uma nova ameaça ainda mais aterrorizante: feras zumbindo capazes de lançar bombas sobre suas cabeças. Com o tempo e o avanço da tecnologia, a Ucrânia passou a usar drones bombardeiros de dia, com forças russas relatando até 30 drones Baba Yaga patrulhando os céus e buscando sinais de inimigos. Cada drone carrega poder de fogo capaz de eliminar uma equipe de assalto em segundos. Agora, dia e noite, por muitos quilómetros na linha de frente, esses drones patrulham e caçam, aguardando qualquer movimento inimigo. A presença deles não só causa medo no coração das tropas russas, mas também torna as tentativas frágeis de atacar as posições ucranianas ainda menos propensas ao sucesso. De fato, a estratégia do moedor de carne da Rússia de simplesmente lançar milhares de soldados contra a linha defensiva ucraniana, na esperança de que alguns eventualmente consigam romper, está se tornando mais desperdiçadora do que nunca. E os drones bombardeiros são parcialmente responsáveis por isso. Além disso, o Kremlin tem poucas formas de lidar com essa ameaça, pois sempre que encontram uma solução, a Ucrânia consegue neutralizá-la. Nos estágios iniciais, por exemplo, a Ucrânia não tinha necessariamente os recursos ou o orçamento para fabricar esses drones em grandes quantidades. Então, as tropas russas conseguiam encontrar caminhos mais seguros e menos vigiados atrás das linhas inimigas. Agora, uma única empresa ucraniana, a Skyfall, consegue produzir 100 mil drones bombardeiros por ano. Outras empresas fabricam dezenas de milhares de drones próprios, garantindo à Ucrânia suprimento constante de poder explosivo contra as forças russas. Além disso, essas empresas estão constantemente buscando maneiras de aprimorar seus projetos para se manterem um passo à frente de qualquer contramedida que o Kremlin possa desenvolver. Quando os russos começaram a usar tecnologia de guerra eletrônica, EW, para bloquear drones bombardeiros guiados por GPS, por exemplo, Skyfall adicionou sistemas de navegação inercial e de correspondência de terreno, que não podem ser bloqueados, tornando seus drones totalmente imunes a ataques de guerra eletrônica. Quando as forças russas passaram a usar drones FPV a arear contra bombardeiros, a Skyfall equipou suas unidades com um novo dispositivo defensivo com clarão. Assim, se um drone interceptador inimigo se aproximar, o flash é ativado. Isso cega a câmera do drone inimigo, obrigando o operador a voar às cegas e tornando muito mais provável que ele erre o alvo e faça seu próprio drone cair no chão.
Isso pode funcionar até à noite, pois alguns bombardeiros ucranianos têm projetores infravermelhos capazes de neutralizar câmaras infravermelhas russas usadas para detectá-los e interceptá-los em operações noturnas. E as melhorias continuam. Algumas variantes de bombardeiros estão recebendo tecnologia Starlink para ampliar seu alcance. Isso reduz um pouco a carga útil, mas permitirá que a Ucrânia atinja em breve alvos mais no interior do território russo, criando novas oportunidades para ataques devastadores. A importância disso não pode ser subestimada. Com o avanço da guerra, os drones se tornaram cada vez mais relevantes para ambos os lados. Os militares russos investiram em drones autônomos de longo alcance, adquirindo Shaheds do Irã e abrindo fábricas no país para produzir milhares de unidades por mês. Eles usam esses drones regularmente para atacar em massa o território ucraniano, mirando cidades, vilarejos e, frequentemente, infraestrutura civil, como hospitais, usinas e centros de transporte. Nos territórios de linha de frente disputados, Rússia e Ucrânia trocam ataques FPV regularmente, estando quase igualmente equilibrados nesse aspecto da guerra. Em certas regiões, os FPVs russos superam em número e destruição os ucranianos. Felizmente, em drones bombardeiros, a Ucrânia tem grande vantagem sobre o inimigo e está anos-luz à frente. A Rússia dedicou quase todo o seu tempo e recursos aos drones kamikaze, mas a Ucrânia ousou diversificar e está colhendo os frutos. Agora, ela tem alguns dos drones mais poderosos e difíceis de destruir do mundo, usados com eficácia, com dezenas de relatos de ataques bem-sucedidos contra tropas inimigas e alvos de alto valor. No final de fevereiro de 2026, por exemplo, pilotos do Serviço de Polícia Militar da Ucrânia relataram um ataque bem-sucedido contra um sistema russo de mísseis antiaéreos S-300, além de uma unidade de guerra eletrónica Black Eye. Uma equipe de drones bombardeiros de asa fixa localizou e atingiu o S-300, um dos sistemas de defesa aérea mais caros usados pelas forças russas. Um míssil S-300 custa cerca de 2 milhões de dólares e o sistema completo cerca de 100 milhões de dólares. Nos últimos meses, também houve relatos e vídeos de bombardeiros ucranianos atingindo as linhas de bunkers russos em Kharkiv até caminhões de infantaria perto de Konstantinovka. Vídeos mostram eles destruindo um tanque russo escondido, explodindo prédios reforçados e danificando equipamentos militares caros em Kursk. E quando não estão destruindo esses alvos maiores, os bombardeiros estão ferindo, matando ou até mesmo forçando soldados russos a acenar a bandeira branca de rendição em uma tentativa desesperada de sobreviver. Em um momento em que os comandantes do Kremlin estão cada vez mais dependentes de ataques de infantaria para conquistar território em locais estratégicos ao longo das linhas de frente, os bombardeiros são, sem dúvida, os elementos mais importantes no arsenal defensivo da Ucrânia. Sem muita ou nenhuma blindagem para protegê-los, esses soldados russos ficam totalmente expostos e completamente à mercê dos operadores de drones ucranianos, que podem simplesmente posicionar seus vantes acima e liberar uma poderosa carga de destruição. Isso está causando muitas baixas para o Kremlin. Embora a Rússia antes compensasse as perdas recrutando mais tropas, isso começa a mudar. Dados recentes indicam que a Rússia finalmente perde mais soldados do que recruta. O próprio comandante-chefe da Ucrânia, general Oleksandr Sersky, relatou que o Kremlin perdeu cerca de 12 mil soldados a mais do que conseguiu recrutar em 2025 e que as perdas só vão piorar daqui para frente. As forças de Kiev têm causado consistentemente um mínimo de 1000 baixas por dia enquanto defendem seus territórios. Isso soma uma média de cerca de 30 mil por mês, e a Ucrânia está ansiosa para aumentar ainda mais esse número, estabelecendo como meta cerca de 50 mil baixas russas por mês. Se conseguir chegar perto disso, colocará a Rússia em uma posição perigosa. Com cada vez menos russos aptos dispostos a se alistar para a operação militar especial suicida de Vladimir Putin, o Kremlin verá seu exército encolher e enfraquecer a cada semana que passa. Isso resulta em menos tropas na linha de frente, esquadrões menores, ataques menos intensos e facilita o trabalho das equipes de drones bombardeiros ucranianas que eliminam soldados russos com facilidade. A longo prazo, esses drones ajudarão a Ucrânia tanto a defender seu território quanto a recuperar o que foi perdido. Já estamos vendo sinais disso na Crimeia, onde as forças ucranianas estão dando seu primeiro grande passo rumo à completa libertação da região, que está sob controle russo há mais de uma década. A Rússia perdeu acesso ao Starlink e a Ucrânia agora tem uma vantagem no campo de batalha. A Ucrânia está usando essa vantagem.
Contra-ataques estão ocorrendo e a Ucrânia recupera território, mas esta não é sua real estratégia. O que vemos é uma mudança nas táticas ucranianas. Isso vai fazer com que 715 mil russos paguem pelo que fizeram no país. Isso não se trata apenas de retomar território. O objetivo é reforçar as defesas para que a Rússia perca dezenas de milhares de soldados a mais tentando derrotar a Ucrânia. A Ucrânia atualmente contra-ataca forças russas em várias regiões, incluindo os oblasts de Zaporíjia e de Dnipropetrovsk. Ambos estão no sudeste da Ucrânia. Para um observador desatento, isso parece uma tentativa clara da Ucrânia de reverter avanços russos em 2025 e possivelmente preparar uma contraofensiva maior rumo ao sudeste. Talvez uma ruptura das defesas russas possa libertar grande parte da Ucrânia ocupada ilegalmente pela Rússia durante a guerra. A Rússia perdeu o acesso ao Starlink, tornando o momento ideal para a Ucrânia contra-atacar, o que ela está fazendo, mas não pelos motivos que você imagina. Vamos explicar o real objetivo da Ucrânia em breve. Antes, voltamos ao fim de janeiro e a um ataque russo que mudou o campo de batalha. Em 27 de janeiro, o Guardian informou que drones russos atingiram um trem de passageiros no nordeste da Ucrânia. Este não foi um ataque a alvo militar, mas um ato terrorista que matou 5 pessoas na região de Kharkiv. Em qualquer país, um ataque de drone contra um trem de passageiros seria considerado exatamente da mesma forma, puramente como terrorismo. Não há e não pode haver objetivo militar nisso. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, indignou-se após o ataque. O mundo viu a última atrocidade russa, levando um homem a decidir que era hora de agir. Após o ataque brutal da Rússia a civis ucranianos, Elon Musk ordenou que a SpaceX cortasse o acesso da Rússia aos satélites Starlink, provavelmente usados pelas forças de Putin para atacar o trem. Os terminais Starlink da Ucrânia foram autorizados para uso normal, após serem incluídos na lista de permissões. Os da Rússia foram colocados em lista negra, ou marcados como terminais ilícitos quando usados pelo país, causando caos nas fileiras russas. Como David Hamblin escreveu para Forbes em 6 de fevereiro. Os efeitos para os russos foram catastróficos, com algumas unidades relatando perda de 90% das comunicações de internet. Relatos apontam onda de fogo amigo, pois russos têm dificuldade em identificar aliados e inimigos. O comando e controle das forças russas foi interrompido em várias áreas da Ucrânia, pois os terminais Starlink antes usados se tornaram inúteis. Soldados russos atiram uns nos outros, se perdem nas áreas ermas da Ucrânia e desmoronam nas linhas de frente. O desligamento do Starlink abriu caminho para as ações atuais da Ucrânia. Segundo a United 24, em 11 de fevereiro, o corte do Starlink expôs as tropas russas a contra-ataques ucranianos. Qualquer alternativa que a Rússia tente implementar está mal desenvolvida e está longe de ser eficaz o suficiente para superar a perda do Starlink. Blogueiros militares russos dizem que a perda do Starlink prejudicou as posições russas na linha de frente e tornou a comunicação e o gerenciamento do campo de batalha quase impossíveis. A Ucrânia está aproveitando isso com um avanço em algumas das posições russas mais vulneráveis, relata David Axe em um artigo de 11 de fevereiro para o Euromaidan Press. A Ucrânia formou o que David Axe chama de uma força poderosa de tropas de assalto. Esses soldados estão sendo apoiados por recursos mecanizados, incluindo tanques e veículos de combate de infantaria fabricados nos Estados Unidos, que a Ucrânia está usando juntamente com veículos blindados de transporte de pessoal suecos. Com esse apoio blindado, as tropas de assalto da Ucrânia estão avançando por alguns dos territórios ocupados no sudeste do país. As forças de assalto ucranianas concentram-se na terra de ninguém, em Dnipropetrovsk e Zaporíjia. O objetivo deles é eliminar os pequenos grupos de infiltrados russos que conseguiram entrar nessas áreas, transformando o que havia se tornado zonas cinzentas na guerra em território totalmente controlado pela Ucrânia. Fique conosco, pois em breve vamos detalhar esses objetivos. Recentemente vimos a Ucrânia avançar significativamente em Zaporíjia. Em 11 de fevereiro, a nova voz da Ucrânia informou que as forças ucranianas expulsaram infiltrados russos da vila de Kozipseva, em Zaporíjia. Soldados em operações de busca e ataque tiveram sucesso e o assentamento está sob controle da Ucrânia. Foi o ápice de uma campanha de vários dias que levou à retomada de vilas pela Ucrânia em Zaporíjia, incluindo Ternovarta e Pridorozhnia. Essas vilas foram libertadas entre 8 e 11 de fevereiro, mostrando novamente como a perda do Starlink prejudicou as forças da Rússia. Sem nenhuma forma de se comunicar com seus centros de comando, os soldados russos que já estão sendo enviados para as zonas de morte criadas pela Ucrânia com seus drones, agora estão perdidos e isolados. Eles não têm para onde ir e não têm como saber se reforços estão chegando. Obviamente, em pânico diante dessa situação,
Tudo que os infiltrados podem fazer é se esconder e torcer para que seus camaradas cheguem antes que a Ucrânia os encontre. A Ucrânia aproveitou a oportunidade do Starlink para recuperar parte de seu território ao sudeste e está alcançando vários objetivos imediatos ao fazer isso. O primeiro desses objetivos, como já mencionamos, é livrar as regiões do sudeste dos infiltrados que vêm causando tantos problemas desde 2025. A Rússia tenta há meses ajustar suas táticas após perder milhares de tanques e blindados para a Ucrânia. Os grandes ataques mecanizados do início da guerra foram substituídos, em muitos casos, por uma estratégia de infiltração, com soldados russos chegando a se disfarçar de civis ucranianos em território inimigo. Essa tática, chamada perfídia, é crime pelo direito humanitário internacional. Ela possibilita emboscadas e aumenta a confusão entre combatentes e civis, elevando o risco de tragédias ao expor civis a mais perigo. Só isso já é mais do que motivo suficiente para a Ucrânia querer eliminar os infiltrados. E quando se combina isso com o fato de que a Rússia teve algum sucesso com essa estratégia, ao menos ao infiltrar soldados na Ucrânia e depois alegar falsamente ocupação total do território. A Ucrânia aproveita o enfraquecimento do exército russo após a suspensão do Starlink para lidar com infiltrados, e tem agido assim. A conclusão desse objetivo prepara para algo além de avanços em território ocupado. Como relata a Axios, as tropas russas lideradas pela 127ª Divisão de Fuzileiros Motorizados do país vinham avançando lenta e constantemente pelo eixo de Dnipropetrovsk-Zaporizhia, antes que o início dos ventos as desacelerasse. Como parte desse avanço, a Rússia capturou Guliaipole, um ponto logístico ucraniano, após forçar a retirada das forças da Ucrânia em dezembro. Com a Rússia agora mantendo posições que se estendem por cerca de 30 quilômetros ou 18,6 milhas do norte de Guliaipole até a cidade de Pokrovsk, em Donetsk, suas forças vêm utilizando táticas de infiltração. Agora existe uma zona cinzenta, que é outro termo para terra de ninguém, que corre aproximadamente paralela ao rio Raichur, no sudeste da Ucrânia, e que a Rússia estava preenchendo com infiltrados como aqueles que mencionamos anteriormente. Com poucos suprimentos e tentando se mover o mais rápido possível para evitar os drones ucranianos, esses infiltrados usavam terminais Starlink para navegar na zona cinzenta e causar danos às defesas da Ucrânia, obrigando-as a se espalhar. Agora, o Starlink sumiu para esses infiltrados, que estão isolados na zona cinzenta e sendo abatidos, soldado por soldado, pelas forças de assalto da Ucrânia. Com a perda de um tanque Abrams M1A1 doado pela Austrália e um veículo blindado de transporte de pessoal PBV-302 ex-sueco, as tropas de assalto expulsaram rapidamente os infiltradores russos de 5 assentamentos, inclusive alguns além do Raichur, destaca Axios. Em outras palavras, as zonas cinzentas não são mais cinzentas, elas pertencem à Ucrânia. E é isso que vai levar à nova estratégia que vai desgastar os 715 mil soldados que a Rússia tem agora dentro da Ucrânia. Estamos prestes a entrar no que a nova estratégia envolve. Antes de continuarmos, este é o Show Militar, onde mostramos o quadro completo, não só as manchetes. Inscreva-se hoje para sempre ficar à frente. Qual é essa nova estratégia? Estabilizar o sudeste da Ucrânia, em vez de tentar buscar novos ganhos. O grande problema da Ucrânia no sudeste é que as fortificações eram fracas na invasão russa e pouco melhoraram desde então. Em maio de 2024, vimos o impacto dessas fortificações fracas após a queda de Avdiivka, que afetou a região de Pokrovsk. Como a AP News relatou na época, os soldados ucranianos lamentaram a falta de linhas defensivas na retaguarda, atrás daquela cidade, o que provavelmente é uma das principais razões pelas quais a Rússia, ao conquistar Avdiivka, conseguiu rapidamente iniciar seus ataques à cidade de Pokrovsk. Batiar, comandante de uma unidade, explicou o problema à AP News de forma sucinta. É preciso acelerar a construção de fortificações, para que, ao recuar, tenhamos posições preparadas, disse Batiar, acrescentando. Elas ainda são insuficientes. A situação estava tão ruim que o professor de ciência política Taras Kuzio, da Academia Malaya da Universidade Nacional de Kiev, escreveu um artigo para o New Voice of Ukraine, em abril de 2025, questionando quem era o culpado pela perda do sudeste da Ucrânia. Kuzio atribuiu parte da queda do sudeste da Ucrânia ao próprio país, afirmando que Zelensky ignorou a infiltração de agentes russos ao nomear Ivan Bakanov, sem experiência em inteligência, como chefe do SBU. Por ser ingênuo em relação a Vladimir Putin, principalmente em 2019, e ao imperialismo russo. Zelensky não preparou defesas adequadas na linha Kherson-Crimeia e falhou ao não ordenar campos minados, segundo Kuzio. Em outras palavras, a Ucrânia não fez o suficiente para se preparar para o que Putin basicamente já havia avisado que viria após a anexação da Crimeia e de partes da região de Donbass em 2014.
Infelizmente, a Ucrânia pagou caro pela perda de grandes áreas no sul e sudeste. Isso nos leva de volta ao verdadeiro objetivo por trás das contraofensivas, que agora estamos vendo a Ucrânia realizar contra a Rússia no sudeste. Essas ofensivas não têm como objetivo recuperar grandes quantidades de território. Francamente, a Ucrânia não tem efetivo suficiente para reverter os avanços extensos que as forças de Putin fizeram durante os estágios iniciais da invasão. A Ucrânia tem soldados suficientes para expulsar infiltrados russos das zonas cinzentas em Zaporísia e Dnipropetrovsk. É exatamente isso que está fazendo. E está fazendo para transformar essas zonas cinzentas em território ucraniano fortificado, pelo qual a Rússia terá que enviar um número incalculável de soldados se quiser ter alguma chance de avançar novamente. Isso é brilhante por parte da Ucrânia. A estratégia dela é desgastar o inimigo por meio da defesa, em vez de arriscar seus soldados tentando obter grandes avanços. O analista militar francês Clément Molin relatou o que viu no sudeste da Ucrânia durante uma exposição. Alguns citam Uspanivka como objetivo. A região é difícil para a Rússia avançar, como mostram os mapas de impacto. Mas não acredito que isso vá acontecer, disse Mila. A prioridade é proteger a aproximação de Pokrovsk pelo rio Rishur, ganhando tempo para reforçar a área. Essa é a estratégia principal da Ucrânia. Corrigir as falhas defensivas no sudeste, tornando antigas zonas cinzentas, antes acessíveis à Rússia pelo Starlink, em áreas letais para destruir soldados russos que tentem se infiltrar ou atravessar à força. Talvez não seja o esperado após o que a Ucrânia fez, mas essa estratégia causará muitas mortes de soldados russos, e é esse o motivo. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, o Kremlin está se preparando para uma nova ofensiva de verão que vai espelhar aquela que vimos em 2025. A ofensiva não tomou Pokrovsk, principal objetivo estratégico, então é provável que a nova investida da Rússia tente ocupar a cidade antes de avançar em Donetsk. Sinaliza que Putin não quer encerrar a guerra que iniciou, apesar do que afirma. Caso contrário, a nova ofensiva de verão focará em Sloviansk, Krematorsk e Urikiv-Zaporizhia, áreas recuperadas pela Ucrânia e que agora ela está fortificando. Se acreditarmos em Milan. Porém, essa estratégia já enfrenta problemas. Segundo o ISW, o comando militar russo planeja usar suas reservas estratégicas limitadas em uma ofensiva no verão de 2026 no sul e ou leste da Ucrânia. A palavra-chave aqui é limitada. O que a Rússia está planejando fazer é lançar uma nova ofensiva, apesar do fato de que suas reservas praticamente se esgotaram. Os soldados que a Rússia enviará para a Ucrânia nessa ofensiva provavelmente serão os piores. Segundo a United 44, em 10 de fevereiro, o soldado russo médio recebe só 10 dias de treinamento antes de ser enviado à linha de frente para virar bucha de canhão na guerra de Putin. Resumindo, a Rússia carece de soldados experientes e envia tropas despreparadas, muitas das quais já são abatidas ao enfrentar as defesas ucranianas em locais como Bakrovsk. É aqui que a nova estratégia de fortificação da Ucrânia entra em ação. A Ucrânia poderia atacar essas forças enfraquecidas e talvez avançar, mas ainda há 715 mil russos na Ucrânia atualmente. Apesar dos soldados habilidosos, a Ucrânia tem desvantagem numérica, o que causaria grandes baixas em ambos os lados numa ampla contraofensiva. A Ucrânia deseja que apenas um lado tenha baixas. Construir fortificações após libertar pontos estratégicos no sudeste do país é um modo de fazer isso. A Ucrânia já vem trabalhando para alcançar o que estamos vendo agora. Segundo o Defense Post, em artigo de 29 de janeiro, a Associação Ucraniana de Desenvolvedores já construiu cerca de 2 quilômetros, ou cerca de 1,2 milhas, de infraestrutura defensiva na frente leste, ligando 12 posições subterrâneas por rotas de comunicação para fortalecer as defesas da Ucrânia. Embora não se saiba se algo semelhante será construído nas zonas cinzentas que a Ucrânia controla, é quase certo que veremos trincheiras sendo cavadas, dentes de dragão sendo colocados, minas sendo instaladas, arame farpado espalhado por toda parte e, claro, os inevitáveis drones FPV, que transformarão a região em uma zona de morte. Estas são fortificações aprimoradas, como nunca existiram antes. 2025 ensinou à Ucrânia que ela pode infligir perdas massivas à Rússia usando esse tipo de defesa. O Atlantic Council observa isso, afirmando que houve uma mudança bastante importante na abordagem defensiva da Ucrânia, que começamos a ver em 2025. A Ucrânia está construindo pontos de fortificações em pequena escala, que está usando para direcionar os soldados russos para áreas previamente designadas de emboscada, onde esses soldados são atacados com drones e artilharia. Criando pontos de estrangulamento, a Ucrânia visa aumentar as baixas russas e usar suas vantagens defensivas na guerra de atrito. Parece provável que é isso que a Ucrânia planeja criar nas regiões de Zaporísia e Dnipropetrovsk. E o país sabe que essa abordagem será eficaz.
2025 foi um ano terrível para ser um soldado russo. Durante grande parte do ano, a única estratégia de Putin parecia ser lançar soldados contra as defesas da Ucrânia, na esperança de que essas defesas fossem rompidas. Isso ficou claro em Bukrovsk, pois a Rússia está mais de meio ano atrasada para tomar a cidade, segundo o objetivo de Putin. Até o fim do ano, a Rússia sofreu cerca de 415 mil baixas no campo de batalha, segundo o National Interest, em troca de uma pequena parte do território ucraniano. Este é o impacto das fortificações ucranianas. O início de 2026 também não foi melhor para a Rússia. Segundo o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky, a Rússia perdeu 31.700 soldados em janeiro, cerca de 9 mil a mais do que conseguiu recrutar. A Ucrânia também estabeleceu como meta aumentar esses números para 50 mil por mês, o que levará à destruição dos 715 mil soldados que a Rússia tem na Ucrânia. O que vemos agora em Zaporizhia e Dnipropetrovsk é a Ucrânia apostando em uma estratégia que sabe ser eficaz. A Rússia não tem um plano B, mal tem um plano A. Para a Ucrânia é uma questão de, se ela construir, os russos virão. Só que são fortificações mortais, e os russos que chegarem nunca mais verão a luz do dia. Alguns, como Seth G. Jones, presidente do Departamento de Defesa e Segurança na Cátedra Harold Brown do CSAS, afirmam que a Rússia há muito esconde seus reais números de baixas. Em outro relatório, o CSIS disse que as baixas na guerra da Ucrânia podem chegar a 2 milhões, somando ambos os lados. Mas a Rússia suportará essas perdas, pois é o lado atacante. A Ucrânia, defendendo-se, tornou sua defesa mais eficaz do que nunca. Putin só pode enviar soldados como bucha de canhão para a Ucrânia. Em Zaporizhia e Dnipropetrovsk, essa bucha de canhão enfrentará novas fortificações que os destruirão. Com o Starlink ainda inoperante e sem substituto, é provável que a Ucrânia avance nas próximas semanas em apoio à sua nova estratégia de fortificações. 2026 não será o ano da vitória da Rússia. Será o ano em que 715 mil soldados russos pagarão pelos fracassos de Putin. Também observamos uma mudança de mentalidade nas forças armadas da Ucrânia. Antes focada em sobreviver, a Ucrânia agora está pronta para tomar a iniciativa contra a Rússia. Isso é perigoso para as forças enfraquecidas de Putin. Entenda assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre as estratégias de batalha da Ucrânia. Obrigado por assistir.